Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Louvado seja o nome do Senhor que nos dá a oportunidade de nos reunirmos novamente nesse fim de dia, início da noite de domingo, dia do Senhor. Vamos encerrar o nosso dia cultuando a Deus, celebrando ao Senhor, nessa semana que celebraremos o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós nos reunimos agora para adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus comigo, no Salmo 95. Eu quero ler alguns versículos que diz assim, Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, esse Deus como o salmista está nos convidando a fazer, esse Deus maravilhoso, supremo, que é rei sobre todos os reinos da terra. Vamos orar, logo após iremos louvar o Senhor com algumas canções de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus querido, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, nossos irmãos em casa, acompanhando esse culto online. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento, que a Tua mão poderosa esteja sobre todos nós, todos agora que se reúnem, ó Deus, para Te adorar, para celebrar a Ti. Ó Deus, que o Senhor nessa noite seja louvado, engrandecido, que o Senhor, o Teu Espírito venha nos conduzir à adoração, e que o Senhor se alegre de nós, que o Senhor se agrade de tudo que será feito aqui, que o Teu Espírito Santo venha nos encher de graça, de poder, de alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém. Nós precisamos um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem parar.
podemos parar, nós precisamos prosseguir, perseverar também, amém? Vamos cantar Eu Vejo a Glória do Senhor aqui, e eu creio que você também está vendo aí, amém? Eu vejo agora o Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo agora o Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque se tudo sem nome tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque se tudo sem nome tocar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu vejo agora a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Canta pra gente, vai lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque se tudo sem nome tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque se tudo sem nome tocar. Amém, aleluia. Como é bom adorar o Senhor, louvar a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento muito especial do nosso culto, momento em que o Senhor nos dá a oportunidade de voltarmos aqui à casa do Senhor, ou mesmo em casa, você separar o seu dízimo e a sua oferta. Os irmãos que estão no culto presencial terão a oportunidade de colocar no gasofilácio a sua oferta, o seu dízimo, e você que está em casa, você tem a oportunidade agora de separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você puder fazer a transferência bancária, faça o depósito bancário, faça o depósito, a conta irá aparecer aí no momento do louvor. Mas se você não pode ir ao banco ou fazer a transferência, é só você entrar em contato conosco, que nós iremos até você para recolher a sua oferta, o seu dízimo e depositar aqui no gasofilácio. Estamos encerrando um ano que nos deu grandes desafios, realmente, um ano de pandemia, mas nós encerramos o ano celebrando a Deus por sua fidelidade. Celebramos a Deus, louvamos ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus tem colocado também no coração dos nossos amados irmãos, dos membros da nossa igreja, a fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Encerramos o ano com grandes feitos. O Senhor nos abençoou, nós encerramos assim um ano, terminando aquilo que nós começamos no começo do ano. Os nossos projetos foram executados, a pandemia não foi capaz
de fazer parar a obra que nós tínhamos começado, seja da reforma do templo, reforma na congregação Candinha, os projetos missionários. Nós continuamos fazendo tudo da mesma forma e avançamos ainda mais. Primeiro pela bondade do Senhor, pela fidelidade de Deus, mas também nós louvamos ao Senhor pela vida de cada família, cada membro, cada irmão e irmã. Às vezes você não é membro da primeira igreja da Barra, mas você nos ajudou, você deu uma oferta especial e nós também agradecemos a Deus por sua vida. Nesse final de ano, nós queremos celebrar o Senhor, juntamente com você, pelos grandes feitos de Deus. E eu quero encerrar esse momento desafiando a você. Você precisa encerrar o ano entregando uma oferta especial ao Senhor, pelos benefícios de Deus, pela bondade do Senhor. Quantas coisas o Senhor Deus fez na sua casa, na sua família, nesse ano de pandemia. Você podia entregar uma oferta especial. Eu já fiz isso semana passada, uma oferta muito especial, uma oferta de gratidão. Além dos meus dízimos que eu entrego, eu e minha casa, nós separamos uma oferta especial e já entregamos aqui na casa do Senhor, com alegria, em adoração ao nosso Deus. Você que precisa voltar a ser fiel ao Senhor, que você possa fazer isso, tomar uma decisão agora, encerrar esse ano sendo fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas e começar 2021 sendo fiel a Deus. Eu quero orar com você, quero orar por sua casa, quero orar pelos seus negócios, que Deus esteja abençoando sua vida, a sua casa, os seus negócios, que 2021 seja muito melhor do que 2020. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, mais uma vez, nos colocamos aqui diante do Senhor. Ó Deus, nós aqui na igreja, os nossos irmãos em casa, estamos diante do Senhor, servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus fiel. Queremos agradecer pelos grandes feitos do Senhor, ó Deus, para conosco nesse ano. Esse ano, ó Deus, que está sendo um ano desafiador, um ano, ó Deus, que realmente, ó Deus, desafiou a nossa vida, a nossa fé, ó Deus, a nossa esperança, mas o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco e o Senhor continuará sempre conosco, nos sustentando, nos dando a Tua graça, a Tua bênção. O Senhor é misericordioso e nós celebramos ao Senhor. Queremos nesse momento consagrar o Senhor, os dízimos, as ofertas, e o Senhor sabe, ó Deus, muito bem, que todo dízimo, toda oferta que é entregue aqui nessa igreja, ó Deus, na igreja da Barra, que é entregue, é depositada aqui no gasofilácio, ó Deus, é em prol da obra do Senhor. Nós temos abençoado vidas, nós temos investido no reino do Senhor, nas famílias da igreja. Que o Senhor continue fazendo, ó Deus, com que esse investimento seja multiplicado na igreja do Senhor, mas que o Senhor também multiplique na casa do teu servo, na casa da tua serva. Ó Deus, dê a cada dia o mantimento, a provisão de cada dia, abra uma porta de emprego, abençoe os teus servos que têm os seus negócios, que faça-os prosperar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqueles, ó Deus, que, ó Deus, têm deixado, ó Deus, de serem fiéis ao Senhor, que nesta hora o Teu Espírito toque no coração, para que sejam fiéis, para que possam ser dizimistas, ofertantes e que possam assim participar, ó Deus, ativamente desse movimento maravilhoso, ó Deus, de avanço do reino de Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada uma casa, cada uma família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nós vamos louvar a Deus com algumas canções, logo após nós retornaremos aqui para a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem algo especial para o seu coração nessa noite. Vamos louvar a Deus, separe aí o seu dízimo, a sua oferta e ofereça a Deus como oferta agradável.
mãos quero levantar, me render aos teus átrios. Puro louvor quero entoar e te dizer que o meu respirar só depende de ti, meu viver já está em tuas mãos. Eu entro na sala do teu trono, choro de alegria, que o meu respirar, que o meu respirar só depende de ti, meu viver já está em tuas mãos. Eu entro na sala do teu trono, choro de alegria. Sacrifício vivo, oferta agradável ao Senhor, ao Senhor. As minhas mãos quero levantar, me render aos teus átrios. Puro louvor quero entoar e te dizer que o meu respirar só depende de ti, meu viver já está em tuas mãos. Eu entro na sala do teu trono, choro de alegria, que o meu respirar só depende de ti, meu viver já está em tuas mãos. Eu entro na sala do teu trono, choro de alegria. Eu entro na sala do teu trono, choro de alegria. Eu entro na sala do teu trono, choro de alegria. Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Amados irmãos, estamos iniciando
a semana festiva, a semana para nós cristãos, a mais esperada do ano. Nós celebraremos no dia 25 o nascimento do Messias, o nascimento do Senhor Jesus. Claro que nós festejamos, nós temos mesmo muitos motivos para festejar, nós temos sim muitos motivos para celebrarmos com a nossa família, com os nossos amigos, porque dia 25 de dezembro celebramos o nascimento do Messias, aquele que veio para salvar a nossa vida, para redimir a nossa vida. O Senhor Jesus nasceu, o Senhor Jesus é a expressão exata de Deus e é a expressão do amor de Deus para comigo e para com você. É assim que a palavra de Deus nos diz, que quando Deus quis demonstrar o seu amor para comigo, para com você, quando Deus quis demonstrar o seu amor para com a humanidade, Ele enviou o seu Filho Jesus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, você conhece muito bem esse texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, pelo seu amor, e esse amor imensurável, não temos como medir o amor de Deus para conosco, não há nada nesse mundo que podemos comparar. Algumas pessoas ousam a dizer e a comparar o amor de Deus para conosco como o amor de mãe para com o seu filho. Mas a palavra de Deus nos diz que uma mãe que, apesar de amar tanto o seu filho, ela pode vir a esquecer do seu filho, a abandonar o seu filho, e nós vemos isso a cada dia. Nós escutamos notícias e vemos pela internet notícias de mães abandonando seus filhos. Essa semana, uma mulher jogou o seu filho recém-nascido numa lata de lixo. Mas a palavra de Deus nos fala, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda é amamentado no seu peito, eu jamais esquecerei de ti, ó Israel. Deus é um Deus bondoso, um Deus de amor, que Ele ama o seu povo, Ele não se esquece. Mas nessa noite, em que iniciamos essa semana que celebraremos o Natal, nessa semana nós devemos lembrar sim, e trazer para o nosso coração, para a nossa mente, para que a nossa vida seja transformada, as verdades de Deus para o nosso coração, para a nossa existência. E a verdade de Deus para mim e para você nessa semana é que o Senhor Jesus te ama muito. O Senhor Jesus te ama, o Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, o Deus que fez todas as coisas, te ama de forma imensurável, não tem como medir esse amor, não tem nem como entender, com a nossa mentalidade humana não temos como entender esse amor tão glorioso. Esse amor que não só é de palavras, mas é também de ação. A palavra de Deus nos diz que por causa do amor de Deus, e esse amor tão grande fez com que Deus se movesse em nossa direção. E é claro que nessa semana de Natal nós devemos olhar para Deus, para aquilo que Ele fez por mim e por você, para aquilo que Ele fez pela humanidade, e nós devemos imitá-lo. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos não somente receber o amor de Deus, mas nós assim recebendo esse amor, sendo transformados por esse amor, sendo preenchidos em todas as coisas por esse amor, nós devemos imitá-lo. De tal forma que eu devo também amar o próximo como Cristo nos amou. Foi assim que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Esse é o grande desafio, porque quando nós lemos lá em Deuteronômio, na lei de Moisés, a palavra de Deus nos fala a seguinte, nos dá o seguinte mandamento: amai-vos uns aos outros como vocês amam a si mesmos.
Vocês devem amar uns aos outros como vocês se amam. Esse é o mandamento de Moisés. Mas o Senhor Jesus vira para os seus discípulos, o Senhor Jesus já está quase indo para a cruz, já está encerrando o seu ministério terreno. Ele vira para os seus discípulos e eleva muito esse mandamento. Se antes o padrão de amor era eu mesmo, da forma que eu me amo, eu devo amar o outro, o próximo. Agora em Cristo, esse padrão eleva-se altissimamente, eleva-se muito, que o Senhor Jesus diz assim: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. O padrão de amor, o padrão pelo qual eu devo amar o meu próximo, é o amor de Cristo para comigo. Como eu devo olhar para o meu próximo? Como eu devo enxergar o meu próximo? E você poderia perguntar, como o discípulo que chega para Jesus e diz: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí o Senhor Jesus começa a dizer a palavra do bom samaritano. O Senhor Jesus nos ensina que o próximo é aquele que está necessitado, aquele que está diante de mim e carece de amor, de graça, aquele que precisa de socorro. Esse é o meu próximo. Eu devo fazer como Deus fez para comigo. A palavra de Deus nos diz que Deus nos amou, e esse amor fez com que Ele se importasse conosco. A mensagem de Natal para nós, para a Igreja da Barra, para você membro da nossa igreja, para você que me escuta, para você que me vê pela internet, a mensagem é essa: eu devo me importar. Eu devo me importar com o próximo. Eu devo me importar com as pessoas. E por que eu devo me importar? Porque Deus se importou comigo. Deus se importa comigo. E o importar de Deus é movido pelo seu amor. De tal forma, se eu digo que amo a Deus, se eu digo que sou servo do Senhor, eu devo obrigatoriamente amar o meu próximo. Eu devo ser movido pelo amor. É assim que João também diz em sua carta: eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o próximo. Porque se eu digo que amo a Deus, mas eu nunca vi a Deus, e vendo assim o meu irmão e não o amo, esse amor é mentiroso. Por isso, nessa noite eu quero lembrar você que é servo de Cristo, você que é crente no Senhor Jesus, você que já recebeu a salvação em Cristo Jesus, lembre-se que tudo isso aconteceu por causa do amor de Deus para com você. E esse amor fez com que Deus se movesse em direção a nós, a mim e a você. Mas o mais interessante, é isso que eu quero que você nessa noite guarde no seu coração. Quando Deus decidiu mover-se em direção a mim, mover-se em direção a você e demonstrar de forma prática o seu amor, Ele envia Jesus. Deus, Ele envia aquilo que Ele tem de mais precioso, Ele dá em favor de nós. Então nessa noite eu gostaria de despertar o seu coração, porque quem sabe nesse ano que foi e está sendo um ano de grandes desafios, mas quem sabe você nesse ano somente enxergou a você mesmo, ou no máximo a sua família. A sua preocupação foi com o seu bem-estar, foi com o bem-estar da sua casa, da sua família. Isso é algo legítimo, eu não estou te censurando por isso, isso é algo legítimo. É claro que você tem que se preocupar com o seu bem-estar, é claro que você tem que se preocupar com o bem-estar da sua casa, da sua família. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o Evangelho nos impulsiona a irmos muito além disso. Porque quando eu me preocupo somente comigo e com os da minha casa, isso é algo simplesmente esperado, é algo óbvio, mas também é algo que revela muito o egoísmo que está na nossa vida. Eu olho só para mim e olho só para os que são meus. Mas o Senhor Deus,
quando Ele quis demonstrar o seu amor, Ele envia o seu Filho Jesus. Primeiro, você tem que olhar para si, você tem que olhar para a sua vida, meu amado irmão, nessa semana de Natal, nessa semana que nós celebraremos o nascimento de Jesus, o amor de Deus encarnado. Eu preciso olhar para mim e ver se esse amor está em mim, se eu realmente recebi esse amor, o amor de Deus para comigo, se eu recebi realmente esse amor personificado, esse amor que se tornou carne, se eu recebi Cristo em meu coração. E se eu recebi Cristo no meu coração, eu preciso obrigatoriamente agora amar o meu próximo como Cristo me amou. O meu próximo, como eu disse, é todo aquele que está carente, necessitado de amor, de graça, de ajuda, de socorro. Aquele que está necessitado de uma palavra de encorajamento, aquele que está necessitado de um abraço. E é claro que nesse ano nós corremos mais de um abraço do que o diabo da cruz. E é claro que nós vamos, por um tempo, nos afastar, mas isso não impede de nós darmos atenção às pessoas, não impede de nós ligarmos para as pessoas, conversarmos com elas, não impede de nós tirarmos o dinheiro do nosso bolso, o dinheiro que Deus nos deu para abençoar o próximo e abençoar aquele que realmente está precisando. Meu amado irmão, a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus foi demonstrado na prática, de tal forma que nós, hoje, servos de Cristo, nós precisamos amar o próximo não com palavras, não somente em palavras. Claro que nós precisamos amar em palavras também. As pessoas precisam perceber, ouvir da nossa boca que nós a amamos. Mas o que vai fazer a diferença na vida de cada um é se elas percebem, através das nossas ações, dos nossos atos, que realmente nós as amamos. O texto que nós lemos, João inicia o seu evangelho muito diferente dos outros evangelistas. Quando nós lemos nos outros evangelhos, eles se preocupam muito em narrar o nascimento de Jesus. Eles se preocupam a revelar cada detalhe daquilo que aconteceu, e isso é maravilhoso. Mas João, ele se aprofunda muito mais nesse mistério da encarnação. João, ele diz que Cristo é o verbo de Deus, Cristo é a palavra eterna. Os judeus conheciam muito bem essa expressão, porque para um judeu, Deus sempre se revelou através dos profetas, através da palavra. E João está dizendo assim, olha, no princípio era a palavra, essa palavra que estava lá no princípio, antes de acontecer qualquer ato de Deus em prol da criação, antes de Deus criar qualquer coisa, esse verbo já estava lá no princípio, e esse verbo estava com Deus, e esse verbo era Deus. O que João está dizendo é o seguinte: a palavra se tornou carne, aquilo que vocês vieram ouvindo, as profecias, agora, a profecia, a palavra, a promessa se encarnou. Isso é algo glorioso para a minha vida e para a sua vida, porque tudo aquilo que Deus prometeu, a redenção, a restauração de Israel, Deus levantaria um povo escolhido, uma nação santa, através do Messias que viria. Deus cumpre a sua promessa. Essa palavra agora, ela se materializa. Que coisa gloriosa, meu amado irmão. Que coisa gloriosa para a minha vida e para a sua vida. Deus se fez carne, Deus andou entre nós, Deus caminhou conosco por essa terra, Deus conhece o nosso sofrimento, Deus sabe o que nós passamos, Deus conhece as nossas necessidades. E por isso, nessa noite do domingo, nós precisamos também que essa palavra seja encarnada no nosso coração. Da mesma forma que Deus cumpre a sua promessa, cumpre a sua palavra, dita aos profetas, Cristo
Cristo, o Filho de Deus, vem ao mundo, se faz carne. Nós precisamos, nesta hora, receber essa verdade e fazer com que essa verdade não seja somente palavras, mas que ela se torne também algo material na nossa vida. Que nós possamos fazer também com que essa palavra se torne materializada no coração e na vida de tantas pessoas que precisam. João ainda diz que não somente o verbo que estava com Deus, mas o verbo estava no mundo. Quer dizer, Cristo eterno, Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas e sustenta todas as coisas. Ele não somente criou todas as coisas, o Senhor Jesus não somente criou todas as coisas, Ele não somente sustenta todas as coisas, mas também Ele decidiu habitar no mundo. De tal forma, meu amado irmão, minha amada irmã, como diz o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso para nós é uma lição poderosa, gloriosa para a nossa vida. O Senhor Deus envia o seu Filho que também, como o Pai é Deus, estava no princípio, é o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas, mas Ele envia o seu Filho Jesus, e Ele se faz homem, Ele se faz carne, anda e habita entre nós, para que nós pudéssemos ver a sua glória, os seus feitos, o amor de Deus sendo revelado na prática. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero desafiá-lo nessa noite, a não somente receber esse amor, mas também amar o seu próximo como Cristo nos amou. Esse é o grande desafio para a minha vida e para a sua vida. Nós, nesse Natal, precisamos imitar o Senhor Jesus. Nós precisamos, assim como Deus nos amou, amar o próximo. Nós precisamos, como Deus, não só amando em palavras, mas em ações, nós também precisamos amar o próximo em ação. Nós precisamos olhar para o nosso próximo. Nós precisamos fazer com que as pessoas consigam ver a glória de Deus em nós. Como João disse, nós vimos a glória do Filho de Deus, porque Ele andou nesse mundo, Ele demonstrou o amor de Deus para com todos, que agora o mundo consiga enxergar em nós a glória de Deus, a glória que habita em nós. Deus será glorificado através de nós. O mundo verá a glória do Filho de Deus agora através de mim, através de você, através dos filhos de Deus. Por isso eu quero encerrar essa breve palavra, essa palavra de Natal. O Senhor Deus te amou, o Senhor Deus se importou contigo. E esse amor que não podemos mensurar, esse amor tão grande de Deus para comigo e para com você, fez com que Ele enviasse o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos agora entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe cada um dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, Ele sabe da necessidade de cada um ser humano, Ele sabe que nós padecemos, porque Ele padeceu da mesma forma, Ele sentiu as nossas dores, o Senhor Deus teve essa empatia com o ser humano, e Ele demonstrou o seu amor, sentindo o que nós sentimos, compartilhando das nossas dores, compartilhando das nossas enfermidades, do nosso sofrimento, mas Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que agora nós tivéssemos vida, vida abundante, tivéssemos a esperança num mundo tenebroso, para que nós pudéssemos agora caminharmos por fé. Por isso, nós precisamos, como filhos de Deus, imitar
aquilo que Deus fez por nós. Deus nos amou, Deus se importou, Deus se entregou. O Senhor Jesus nos ordena: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nessa semana, e não somente nessa semana, mas em todo o restante desse ano, no ano de 2021, nós possamos entender esse amor e que o Espírito Santo de Deus nos leve a importar com o próximo, a exercer o amor na prática. Que você possa fazer isso, que você nessa semana de Natal abençoe a vida de uma pessoa ou de muitas pessoas. Que você não passe esse Natal celebrando de forma egoísta, simplesmente com os seus, com os da sua casa, mas que você possa fazer do Natal de muitas pessoas um Natal maravilhoso, um Natal diferente. Que você possa pregar o Evangelho e falar de Deus para muitas pessoas nessa semana, porque quem sabe o melhor presente de Natal que você vai conseguir dar para alguém nessa semana seja o Senhor Jesus. Que Deus esteja falando, o Espírito Santo de Deus esteja falando mais profundamente na sua vida, no seu coração, nessa noite de domingo, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de voltarmos à Tua palavra, lermos, ó Deus, novamente, ó Deus, essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, como é bom perceber e ouvir desse amor tão glorioso que veio em nossa direção, nós sendo alvo do amor de Deus, mas esse amor que fez com que Deus se movimentasse em nossa direção. Esse amor foi exercido na prática. Deus enviou o seu Filho Jesus, Deus deu aquilo que era de melhor, aquilo de mais precioso, para nos resgatar, para nos curar, para nos transformar, para nos dar vida. Ó Deus querido, nós queremos imitar o Senhor Jesus. E nós queremos amar o próximo como nós amamos, como Cristo nos amou. Ó Deus querido, que o Teu Espírito toque no nosso coração, que nós possamos ser fonte de bênção, de paz, de alegria, de contentamento para muitos, para milhares de pessoas. Oh Deus querido, ensina-nos e ajuda-nos a nos importarmos com o próximo. Nos abençoe, ó Deus, cada família, que nessa semana tenhamos todos uma semana espetacular, tenhamos um Natal maravilhoso, debaixo do cuidado e da graça do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe sua vida. Que você tenha realmente uma semana espetacular, debaixo da bênção, da graça do Senhor. Que você tenha um Natal maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando, te guardando e te dando a paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém e amém, Jesus. Eu quero ver